Neste vídeo vamos falar sobre o regime da Segurança Social para os trabalhadores independentes. Vamos dar exemplos para o ano de 2021. Esta matéria é uma matéria que é amplamente desenvolvida em vários dos cursos práticos da Certform. Antes de começar, quero, desde já, agradecer-lhe muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado, sou formador nas áreas de contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. No site da Certform, em certform.pt, podemos aceder e consultar a oferta formativa que atualmente desenvolvemos na Certform. Os vários cursos na modalidade e-learning e em live streaming. Em e-learning temos cursos que permitem iniciar o seu percurso formativo imediatamente, logo após a sua inscrição. Ser-lhe-ão atribuídas as credenciais para que tenha acesso à plataforma de e-learning e começar o seu percurso formativo ao seu ritmo, de acordo com a sua disponibilidade no horário que pretender. A plataforma funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Já na modalidade live streaming, os cursos são em tempo real. Ou seja, está marcada uma data de início para cada ação de formação. No site da Certform temos o nosso calendário de formação. Também quando entramos num curso live streaming, imediatamente na página do respectivo curso está a data de início e o horário em que decorre. Os cursos vão tendo novas edições. Logo após o início de uma edição já é marcada a próxima. São cursos que estão em permanente funcionamento. E fazendo a inscrição de um curso live streaming, no dia de início da formação, terá acesso à plataforma live streaming, onde em tempo real vai assistir às sessões e vai poder interagir com o formador e com os seus colegas. Já na plataforma e-learning, a formação funciona numa plataforma 24 horas por dia. Isso significa que fará a formação dentro do horário que assim entender, de acordo com a sua disponibilidade. Desta forma, as duas modalidades elas apresentam-nos cursos full online, 100% online, o que significa que pode fazê-los a partir de qualquer parte do mundo. E assim, obter as competências, os conhecimentos, as ferramentas para que possa enfrentar os desafios do mercado de trabalho com a devida preparação. Os cursos da Certform são fortemente práticos e muito orientados para as necessidades do mercado de trabalho. Vamos então iniciar o tema de hoje, a segurança social, o regime da segurança social para os trabalhadores independentes. Para tal, eu vou pegar no manual, num dos manuais de um dos cursos que ministro na Certform e vou responder a um conjunto de questões que tratam, efetivamente, dos trabalhadores independentes e do seu regime de proteção social no âmbito da segurança social. Vamos então pegar agora, no caso prático número 2, a segurança social dos trabalhadores independentes. Este caso é constituído por 12 questões. Eu irei responder uma a uma e estas 12 questões permitem-nos ter um conhecimento abrangente de como funciona a segurança social dos trabalhadores independentes. Em primeiro lugar, eu vou basear tudo isto no Código Contributivo. A base legal é o Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social. Ou seja,
As questões da segurança social dos trabalhadores independentes estão compreendidas entre os artigos 132 a 168 do Código do Regime Contributivo, previdencial, do Sistema Previdencial da Segurança Social. Todos estes artigos que eu vou referindo aqui no quadro são artigos do Código da Segurança Social. Pelo que, para cada uma das questões, a base legal vai sendo o suporte daquilo que vou referir. A primeira questão que se coloca é a seguinte: quem são os trabalhadores independentes para a Segurança Social? E logo a seguir, quem são os empresários em nome individual para a Segurança Social? No fundo, o grande foco do regime dos trabalhadores independentes da Segurança Social está nestes grandes grupos de profissionais liberais, pessoas que trabalham por sua própria conta, que não têm uma entidade patronal. São profissionais liberais, trabalhadores independentes. Para o Código Contributivo está relacionado com a prestação de serviços. São os prestadores de serviços. Já os empresários em nome individual, que também trabalham por sua própria conta, são aqueles que têm uma atividade de caráter comercial e ou industrial, ou seja, vendem ou produzem mercadorias. Isto tem a ver, obviamente, com o início de atividade nas finanças. Do ponto de vista do IRS, é chamada categoria B. A categoria B no IRS é a categoria dos empresariais, e muito relacionada aqui com os empresários em nome individual, e dos profissionais. Categoria B, rendimentos empresariais e profissionais. Profissionais muito relacionados aqui com a prestação de serviços. Então, digamos que os trabalhadores independentes, eles estão abrangidos no artigo 133 do Código Contributivo e relacionados com a atividade de prestação de serviços. Já a atividade comercial ou industrial, o tal empresário em nome individual, corresponde ao artigo 134 do Código Contributivo e tem a ver com a venda ou produção de mercadorias. Aqui no Código Contributivo temos aqui o índice para pesquisarmos os respectivos artigos e, portanto, a base legal foi efetivamente o regime dos trabalhadores independentes, os artigos 133 e 134, conforme eu acabei agora de referir. Vamos então já à terceira questão. Como é que é realizado o primeiro enquadramento no regime dos trabalhadores independentes? Bom, o primeiro enquadramento faz-se na base do artigo 144 e 145 do Código Contributivo. Ou seja, como é que é feita a inscrição e quando é que a mesma produz efeitos? Ora bem, a inscrição ela começa por ser feita nas finanças, através do chamado início de atividade na tal categoria B do IRS, os rendimentos empresariais e profissionais. E a partir dos elementos constantes da comunicação referida no artigo anterior, ou seja, é uma comunicação de início de atividade por via eletrónica, em que vai ser as próprias finanças que comunicam oficiosamente por via eletrónica à instituição de segurança social competente o início de atividade dos trabalhadores independentes, fornecendo-lhes todos os elementos de identificação, incluindo o número de identificação fiscal. E a partir dos elementos constantes desta comunicação, a instituição de segurança social competente procede à inscrição do trabalhador aqui independente, quando necessário, e o respectivo enquadramento no regime dos trabalhadores independentes. Os trabalhadores independentes estão sujeitos a enquadramento no regime, mesmo que se encontrem nas condições determinantes do direito à isenção. E, no caso de primeiro enquadramento no regime dos trabalhadores independentes, aqui pela Segurança Social, este só produz efeitos
no primeiro dia do 12º mês posterior ao do início da atividade. Isto significa que se um trabalhador independente iniciar a sua atividade nas finanças em março, para que inicie as suas contribuições de segurança social, ele conta com um ano, digamos que, de isenção de segurança social, porque é o que a lei determina. Ou seja, esta lei que eu estou aqui a analisar é a da segurança social. Portanto, ela está na perspectiva da segurança social. E na perspectiva da segurança social, o primeiro enquadramento no regime dos trabalhadores independentes só produz efeitos no primeiro dia do 12º mês posterior ao do início da atividade nas finanças. Por isso é que se diz que os trabalhadores independentes têm um ano de isenção de segurança social, e tem a ver com este artigo 145, número 1, porque só após 12 meses, no primeiro dia do 10º mês posterior ao do início da atividade nas finanças, é que vai ser feito o primeiro enquadramento no regime dos trabalhadores independentes. Obviamente que o trabalhador independente ele pode requerer que o enquadramento seja antes. Isso é uma decisão sua. Pelo que, obviamente, que quando não há qualquer pagamento, durante este período de 12 meses, não há qualquer benefício do ponto de vista da segurança social e, portanto, caberá ao trabalhador independente, se antecipar a sua inscrição, ter essa vontade de começar a usufruir ou a constituir o direito de usufruir os benefícios do enquadramento na segurança social. O número 4. Quais as taxas de segurança social aplicáveis aos trabalhadores independentes e ao empresário em nome individual? Bom, sabemos já que trabalhadores independentes têm a ver com os prestadores de serviços e empresários em nome individual. Está relacionado com a produção, com a venda de mercadorias, rendimentos de caráter comercial e industrial. As taxas são diferentes. Apesar de ambos os grupos profissionais estarem enquadrados no regime dos trabalhadores independentes, no Código Contributivo, as taxas correspondem, aqui no índice que nós temos, as taxas para os trabalhadores independentes correspondem ao artigo 168. E o artigo 168 refere que a taxa contributiva a cargo dos trabalhadores independentes é de 21,4%. A taxa é de 21,4% para os trabalhadores independentes, aquele grupo dos prestadores de serviços. E é fixada em 25,2% a taxa contributiva a cargo dos empresários em nome individual. E também um outro grupo ao qual se aplica aqui o regime da segurança social dos trabalhadores independentes, os titulares de estabelecimento individual de responsabilidade limitada. Este caso prático é focado nos empresários em nome individual e nos trabalhadores independentes. Portanto, 21,4% para trabalhadores independentes prestadores de serviços, 25,2% para empresários em nome individual, aquelas pessoas que estão inscritas nas finanças também na categoria B, mas vendem ou produzem mercadorias. É essa a sua atividade, ou seja, obtém rendimentos de caráter comercial e ou industrial. São taxas diferentes, mas já vamos justificar um pouco mais à frente o facto das taxas serem diferentes. Comecemos então por um primeiro exercício, do ponto de vista de calcular o valor da segurança social a pagar por um trabalhador independente. O Pedro Silva exerce a atividade economista em regime liberal. Economista é prestação de serviços. Portanto, o Pedro Silva vai ser tratado como trabalhador independente, propriamente dito.
e não como empresário em nome individual. Ele não vende nem produz mercadorias. Ele presta serviços. Em 2021, obteve um volume de negócios no âmbito da prestação de serviços de 30 mil euros. Isto foi o volume de negócios do ano todo. Vamos imaginar que estávamos no dia 31 de dezembro de 2021. E nessa data, durante todo o ano de 2021, este profissional faturou 30 mil euros na prestação de serviços, na sua atividade profissional como trabalhador independente, é um rendimento profissional da categoria B, como economista. E destes 30 mil, 30%, ou seja, 9 mil, 30% de 30 mil, 9 mil, foram realizados no último trimestre de 2021. Vamos então imaginar que em outubro, em novembro e em dezembro de 2021, este sujeito faturou 9 mil euros. O que se pretende é saber qual o valor mensal a pagar à Segurança Social no primeiro trimestre de 2022. Porque quando temos um trimestre, as repercussões do volume de faturação serão para o próximo trimestre. E qual é o prazo mensal de pagamento? Quais as obrigações declarativas que está o trabalhador independente sujeito perante a Segurança Social? Vamos ver aqui um esquema. Quando nós faturamos outubro, ou no caso concreto, outubro, novembro e dezembro, este último trimestre, este quarto trimestre, outubro, novembro e dezembro, quando se declara na declaração trimestral, os trabalhadores independentes têm que enviar uma declaração trimestral. E a declaração trimestral que se envia no quarto trimestre vai ter repercussões nos valores a pagar em janeiro, em fevereiro e em março. É sempre assim. A Segurança Social funciona por trimestres. Quando se declaram os valores de janeiro, de fevereiro e de março, e declaram-se sempre até ao fim do último dia do mês seguinte ao trimestre, o primeiro trimestre declara-se à Segurança Social até 30 de abril. O segundo trimestre, a declaração trimestral do segundo trimestre, declara-se à Segurança Social até 31 de julho. Do terceiro trimestre até 31 de outubro. E o quarto trimestre até 31 de janeiro já do ano a seguir. Então, quando eu declaro o quarto trimestre, isto vai ter repercussões nos valores que vou pagar em janeiro, em fevereiro e em março. É este o esquema. É um esquema trimestral. É assim que funciona a Segurança Social dos trabalhadores independentes. Os cálculos são feitos trimestralmente, pelo que os valores da Segurança Social a pagar num trimestre podem não ser exatamente os que vão ser pagos no trimestre seguinte. Vai depender dos volumes de faturação. Ora, como é que a Segurança Social faria as contas sobre estes dados? Bom, as contas seriam feitas da seguinte maneira. A Segurança Social sabe que no último trimestre, outubro, novembro e dezembro, estes 3 meses, houve uma faturação de 9 mil euros. Então, começa a Segurança Social, isto são cálculos da Segurança Social, mas vamos trabalhá-los. Conforme o artigo 162, que é o chamado rendimento relevante, a Segurança Social aplica ao valor declarado na declaração trimestral, e aqui foi 9 mil euros, a Segurança Social aplica 70%. Se tratar de trabalhador independente. Ou 20% se tratar de empresário em nome individual. Isto é o artigo 162 do Código Contributivo. Chama-se a determinação do rendimento relevante. O rendimento relevante do trabalhador independente é determinado com base nos rendimentos obtidos nos 3 meses imediatamente anteriores ao mês da declaração trimestral. Nos seguintes termos, 70% do valor da prestação de serviços, trabalhadores independentes,
20% dos rendimentos associados à produção e venda de bens a empresários em nome individual. Isto chama-se o cálculo do rendimento relevante. Como estamos perante um economista, que é um prestador de serviços, será 70% do valor faturado no trimestre, o que dá 6.300. E depois este valor dos 6.300, ele vai ser dividido por 3, porque isto no fundo seria um rendimento relevante na base trimestral, porque é o valor total do trimestre. Depois a Segurança Social divide por 3, aplicando o artigo 163, a chamada base de incidência contributiva, que é o valor mensal sobre o qual a taxa da Segurança Social será aplicada. 1/3 de 6.300, ou 6.300 a dividir por 3, dá 2.100. E 2.100 é a chamada base de incidência contributiva. E é sobre este valor que, nos termos do artigo 168, número 8 do Código Contributivo, é aplicada a taxa da Segurança Social, que já vimos que para os trabalhadores independentes, os prestadores de serviços, é de 21,4%, o que daria 449,40 €. Estes 449,40 €, uma vez que isto foi declarado relativamente a outubro, novembro e dezembro, é o valor que será pago no mês de janeiro, no mês de fevereiro e no mês de março. E os pagamentos são sempre do dia 10 ao dia 20 do mês a seguir, ou seja, janeiro pagar-se-á de 10 a 20 de fevereiro, fevereiro de 10 a 20 de março e março de 10 a 20 de abril. Isto quanto ao prazo dos pagamentos. Se em vez de um prestador de serviços fosse um empresário em nome individual com rendimentos de índole comercial e ou industrial, ele vendia ou produzia mercadorias, em vez de 70%, o rendimento relevante seria na base dos 20%. 20% de 9.000 €, se fosse, não é? E a Segurança Social utiliza uma percentagem muito menor para os empresários em nome individual, porque é considerado que o empresário em nome individual, que é aquele que vende mercadorias ou as produz, ele tem custos associados à sua atividade muito mais elevados do que os prestadores de serviços. Aquele que vende mercadorias tem, desde logo, o custo da mercadoria vendida e que está relacionado com a compra das próprias mercadorias. E daí é aceito, de facto, que os custos para desenvolver uma atividade de venda de mercadorias são mais altos do que os gastos associados ao desenvolvimento de uma atividade de prestação de serviços. Então, a Segurança Social considera para a prestação de serviços 70% da faturação do trimestre, como se desse aqui um abatimento de 30%, que genericamente e em termos subjetivos é algo que se imputa a gastos com a atividade. Se for um empresário em nome individual, ao considerarem aqui 20%, é como se estivessem a dar 80% de imputação a gastos, que em termos subjetivos seria a generalização de que os empresários em nome individual teriam 80% de gastos associados à atividade. Claro que isto aplica-se a toda a gente, é uma generalização, são os coeficientes que se aplicam a estes profissionais, quando no IRS os mesmos obedeçam ao chamado regime simplificado. Isto é quando obedecem ao regime simplificado do IRS. Porque quando se trata de uma contabilidade organizada, já não é na base destas percentagens que se aplica o cálculo do rendimento relevante. É na base do lucro tributável obtido no período anterior. Isto no âmbito da contabilidade organizada. Uma vez calculado o valor, o trabalhador independente tem aqui um direito de opção. Ou seja, conforme o artigo 164, este valor ele pode ser mais alto ou ser mais baixo.
devido a uma opção que o trabalhador independente tem em relação ao rendimento relevante. É que o artigo 164 ele diz-nos o seguinte. Vamos aqui, o chamado direito da opção. No momento da declaração trimestral, ou seja, quando está a preencher a sua declaração trimestral, a declarar o seu rendimento do trimestre à Segurança Social, o trabalhador independente pode optar pela fixação de um rendimento superior ou inferior até 25% àquele que resultar dos valores declarados nos termos do artigo 151-A, sem prejuízo dos limites previstos no artigo anterior. E a opção a que se refere o número anterior é efetuada em intervalos de 5%. O trabalhador independente pode escolher que o seu rendimento tenha aumentos de 5 em 5%, 5, 10, 15, 20, 25, ou reduções de 5 em 5%. Menos 5, menos 10, menos 15, menos 20, menos 25. E, claro, se no limite máximo ele pode escolher redução do rendimento de 5 em 5% até menos 25%. E se ele escolhe redução do rendimento, pode escolher redução ou pode escolher aumento. Mas se ele escolher redução, significa que o rendimento vai diminuir e que o valor, obviamente, vai diminuir o valor a pagar. Isto terá a ver com aquilo que ele considera para a sua atividade. Os trabalhadores independentes, quando estão a pagar estas contribuições, eles pensam no regime da proteção social, nomeadamente, futuramente, no acesso à reforma. E claro está que quem mais descontar, por isso é que se pode elevar de 5 em 5 até um máximo de 25%, quem mais descontar usufruirá de um valor maior em termos de reforma. Quem menos desconta, a reforma será na base desses mesmos descontos. Quanto às obrigações que derivam de tudo isto, os trabalhadores independentes eles têm a obrigação de pagar os valores, como é óbvio. O valor é sempre pago do dia 1 ao dia 10 do mês seguinte, conforme o artigo 155, número 2. Janeiro paga-se de 10 a 20 de fevereiro. Fevereiro paga-se de 10 a 20 de março e assim sucessivamente. Os trabalhadores independentes têm também como obrigação o envio de uma declaração anual de atividade. Quando está a preencher nas finanças o modelo 3 do IRS e o anexo B, para a categoria B, associa-se o anexo SS, que é um anexo de caráter anual. E depois, conforme o artigo 151A, os trabalhadores independentes têm que entregar esta declaração trimestral, não é? É com base nesta declaração trimestral que tudo funciona. Janeiro, fevereiro, março, o que se fatura em janeiro, fevereiro, março, tem que ser declarado numa declaração trimestral até 30 de abril. E assim sucessivamente, para os prazos da entrega da declaração trimestral dos 4 trimestres. Estas são as grandes obrigações dos trabalhadores independentes. Depois, o ponto número 6.